Graça e paz, queridos. Bem, vamos lá, queridos, no nosso estudo hoje, capítulo 20, 2 Samuel, capítulo 20, é o nosso estudo. Ora, achou-se ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um a sua tenda a Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri, mas os homens de Judá seguiram ao seu rei, desde o Jordão até Jerusalém. Vindo Davi para o seu palácio em Jerusalém, pegou o rei as suas 10 concubinas, que deixara para guardar o palácio, e as pôs numa casa sob guarda. Ele as sustentava, mas não coabitou com elas. E estiveram assim confinados até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. Então disse o rei a Amasa: convoca-me para dentro de 3 dias os homens de Judá e apresenta-te aqui. Foi Amasa para convocar Judá, mas demorou-se além do tempo que o rei lhe tinha designado. Disse Davi a Abisai: mais mal agora nos fará Seba, filho de Bicri, do que Absalão. Toma os servos de teu senhor e persegue-o, para que não ache para si cidade fortificada e escape de nós. Então saíram atrás dele os homens de Joabe e os quereteus e os peleteus e todos os valentes. Saíram de Jerusalém para perseguirem Seba, filho de Bicri. Chegando eles à pedra grande que está junto a Gibeon, Amasa veio ao seu encontro. Estava Joabe cingido das suas vestes de guerra e sobre ele um cinto com a espada presa aos seus lombos na sua bainha. Adiantando-se ele, a espada caiu da bainha. Disse Joabe a Amasa: vais bem, meu irmão? Então Joabe com a mão direita pegou da barba de Amasa para o beijar. Amasa não percebeu a espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela no ventre e lhe derramou por terra as entranhas. Não foi necessário feri-lo uma segunda vez e morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, seguiram a Seba, filho de Bicri. Um homem, porém, entre os moços de Joabe, parou junto a Amasa e disse: quem favorece a Joabe, quem é por Davi, siga a Joabe. Amasa se revolvia no seu sangue no meio do caminho, e viu aquele homem que todo o povo parava. Percebendo que todo aquele que chegava a Amasa parava, removeu-o do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto. Uma vez removido Amasa do caminho, todos os homens seguiram a Joabe para perseguirem a Seba, filho de Bicri. Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel-Bet-Maaca, e todos os beritas, ajuntando-se, também o seguiram. Vieram Joabe e todos os homens e o cercaram em Abel-Bet-Maaca, levantaram contra a cidade um montão que chegava até o muro, e todo o povo que estava com Joabe batia no muro para derrubá-lo. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi, dizer Joabe, chega-te cá para que eu te fale. Aproximando-se ele, perguntou à mulher: és tu Joabe? Respondeu ele: eu sou. Ela lhe disse: ouve as palavras de tua serva. Disse ele: ouço. Continuou ela: antigamente costumava-se dizer: peça-se conselho em Abel, e assim punha-se o fim às questões. Somos os pacíficos e fiéis de Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel. Por que devorarias a herança do Senhor? Respondeu Joabe: longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruine. A coisa não é assim. Um só homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este e me retirarei da cidade. Disse a mulher a Joabe: a cabeça dele te será dada pelo muro. Então a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Assim tocou este a trombeta e se retiraram da cidade, cada um para a sua tenda. E Joabe voltou a Jerusalém ao rei.
estava Joabe sobre todo o exército de Israel. Benaía, filho de Joiada, sobre os quereteus e os peleteus. Adorão contra os que estavam sujeitos a trabalho forçados. Josafá, filho de Eliúde, era o cronista. Zefa era escrivão. Da Zadok e Abiatar, os sacerdotes. E Ira, o jairita, era ministro de Davi. Amém, queridos? Vamos orar? Obrigado, Pai, nós te bendizemos, te agradecemos, porque Tu és bom, Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, por este grande privilégio de estudar a palavra. Agora pedimos que o Teu Espírito Santo, mais uma vez, nos ajude na meditação da palavra e que possamos retirar lições para a nossa vida. Mais uma vez eu te agradeço. Obrigado, te bendizemos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Segundo o 20º capítulo de 2 Samuel, irmãos, vai trazer para nós a revolta de Seba, ou Zeba, né? Esses nomes é complicado, cada um aí imagina o jeito. Bem, o que acontece? O que nós encontramos nesse texto, irmãos? Nós encontramos que a derrota das 10 tribos e o fato de Davi ser conduzido apenas pela tribo de Judá até Jerusalém, acendeu ainda mais o conflito norte e sul em Israel. O texto anterior terminou com uma discussão, né? Enfim, o que nós vamos notar, irmãos, na Bíblia? Temos notado e vamos notar agora ao longo dessa parte dos livros da Bíblia Sagrada. Nós vamos encontrar que uma confusão tremenda em Israel. Obrigadão, Adson. Uma confusão tremenda em Israel, irmãos. Durante todo o período dos reis nós vamos encontrar isso. E não vai parar mais essa confusão, essa briga, como eu disse para os irmãos, até que por fim a arca some e a coisa fica bagunçada. Aí nós vamos entrar nos profetas que vão começar a falar da parte de Deus para um Israel todo perdido e todo bagunçado. Quando os irmãos que estão acompanhando com a gente o estudo, já deram conta disso, né? Aquela coisa bonita da criação, logo depois dando lugar ao pecado, e Deus assumindo um compromisso com Abraão, com Isaac, com Jacó, logo depois, né, claro, da sua aliança com Noé. O que vai acontecer? Vai acontecer que o plano era como, não pensa que Deus tem algum plano frustrado, mas só para os irmãos entenderem, era como se o projeto de Deus frustrasse, porque ele faz uma aliança, né? Primeiro ele cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança, faz tudo errado. Aí ele antes de destruir o mundo, faz uma aliança com Noé. Né? Talvez a expectativa, eu quero que os irmãos entendam do ponto de vista humano e racional. Parecia que ia tudo bem, depois dá tudo errado outra vez. Ele escolhe 3 homens, faz aliança com 3 homens, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Faz todo aquele movimento para salvar Israel das mãos dos egípcios, para colocar Israel na terra prometida, que ele prometeu lá atrás para Abraão. E aí, quando eles entram na terra, a coisa fica confusa. E nós estamos agora dentro de um tempo, né, onde que Davi é o rei. Lembra-se que Davi é o segundo rei de Israel colocado por Deus. O primeiro foi Saul, deu tudo errado, né? E agora Davi. Então, quer dizer, parecia que ia dar certo, mas os irmãos vão ver que vai dar tudo errado. Então, eu quero deixar aqui para os irmãos que é como se o plano de Deus fosse frustrado, estava dando tudo errado. Mas aí a gente vai ver que de fato não está dando muito certo. Mas não está dando muito certo porque Deus está fazendo errado. É porque o homem, no seu livre-arbítrio, na sua liberdade, os irmãos que estiveram no estudo conosco viu sobre isso na terça-feira. Então, o homem, na sua liberdade, está escolhendo tudo errado. Então, os planos de Deus são de paz, de bênção para nós. Mas a gente escolhe errado, e aí é como se aquele projeto bonito de Deus desse errado, né? E esse caso aqui, nós estamos encontrando o quê? Só confusão. Terminou, Davi teve uma vitória numa confusão passada, quando morre seu filho, Absalão. Agora vem, por causa de uma situação mal resolvida no capítulo anterior do versículo 41 ao 43, nós vamos ver uma discussão. Agora Davi estava voltando para Jerusalém, a tribo de Judá estava conduzindo Davi, como se fosse um cortejo real, Davi voltando vitorioso. Nós vimos que ele encontrou com Simei, encontrou com Mefibosete, com Barzilai no caminho. Só que no finalzinho do capítulo anterior, 41, 43, houve uma pequena discussão. Qual a discussão? As 10 tribos de Israel, que estavam lá em cima, antes com Absalão, né, aliás, antes com Isbosete,
está lá em cima. O que acontece com essas 10 tribos? Fica aborrecida porque Davi está voltando agora nesse cortejo real, né, de volta, está voltando só com Judá. Aí surge a discussão aqui, ó, versículo 41 do capítulo anterior. Logo todos os homens de Israel vieram ao rei e lhe disseram: por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a família através de Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então eles responderam: olha, todos os homens de Judá aos homens de Israel, porque o rei é nosso parente. Por que vos irais por isso? Porventura comemos as coisas do rei e tal? Aí eles responderam os homens no verso 43. Os homens de Israel, porém, responderam: 10 partes temos no rei, e mais temos em Davi do que vocês. Portanto, por que fizeram pouca coisa de nós? Não foi essa a palavra a primeira para tornar, não foi a nossa a palavra a primeira para tornar o rei a nós? Aí a Bíblia termina dizendo: mas a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel, e prevaleceu. Então o grupinho pequeno do sul, Judá, prevaleceu, ganhou aquela pequena discussão. Mas aquilo ali é que vai gerar a confusão que nós estamos vendo no capítulo 20. E o que acontece no capítulo 20? Davi acabou de vencer uma guerra grande. Agora Davi vai ter outra guerra para enfrentar. É isso, irmãos, a partir de agora a Bíblia é isso. Vai chegar num tempo, quem já leu a Bíblia toda sabe disso, vai chegar num tempo que Deus vai levantar um rei, o rei vai andar na presença do Senhor, e aí Israel vai ser abençoado. Aí o filho daquele rei, ou aquele que assume, já não anda nos caminhos do Senhor, Deus vai e desce o porrete em Israel, Israel só sofre. Aí lá mais na frente levanta alguém, ou levanta um rei que vai andar nos caminhos do Senhor, aí Deus vai e abençoa. E mesmo assim vocês vão ver que quase todos os reis que levantar e andar nos caminhos do Senhor, vai ter um porém. Andou fulano nos caminhos do Senhor, mas ainda se adorava nos altos, mas ainda se fazia. Acabou, querido, acabou. Aí vai chegar até nós, é claro, né? Mas não é nossa intenção ainda correr tanto. Mas o que nós vamos encontrar? Isso aqui, tá vendo? Ó? É uma situação não resolvida, anteriormente entre essas 10 tribos, né? E o fato de Judá a tribo de Judá conduzir Israel, vai acender ainda mais a ira. E é nesse momento então que entra o capítulo 20, que começa dizendo assim: ora, achou-se ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e falou: olha, nós não temos parte com Davi, nem herança com o filho de Jessé. Cada um de nós, vamos para a nossa tenda. Ou cada um de Israel vai para a sua tenda. Você vê que está muito interligado. No momento em que acontecia aquela confusãozinha do versículo 41 a 43, a Bíblia diz que havia no meio deles um filho de Belial. Filho de Belial é um filho da rebeldia, é um filho do diabo, em outras palavras. É um camarada que está aí para infernizar. Então ele inferniza. O que ele inferniza? Ele levanta e ele sozinho diz: olha gente, ó, já que é assim, já que é Judá que está levando o rei e tal, então vamos combinar o seguinte: ó, nós não temos parte nenhuma com Davi, e nem herança com o filho de Jessé, que é Davi. Cada um para a sua tenda, ó Israel. Cada um para a sua tenda é uma força de expressão, querendo dizer o seguinte assim: olha, ninguém de nós vai se envolver com Davi enquanto o rei. Vamos nos recuar, vamos para casa, e ele se vira sem nós. Só que eles eram a maior parte, querido. Eles eram a maior parte em Israel, do povo de Israel. Eles eram 10 tribos e eram 12. Então 10 sobrava 2. Eu vou pôr o mapa ali para você ver. O que eles queriam dizer? Que isso aqui, ó, na verdade, era o reino de Judá. Os irmãos viram. Foi aqui que Davi foi reconhecido como rei, logo na hora de assumir o trono. E essa outra parte aí é o reinado de Israel, que é esses da 10 tribos, esse que faz essa confusão. Vamos cada um para a nossa tenda, e Davi se vira. Aí Davi ficou com um pouquinho de gente, sem exército poderoso, sem grande força. E aí, irmãos, é esse racha que nós vamos encontrar o tempo todo em Israel, até que de fato, lá em 1 Reis, nós vamos ver que de fato vai ser destruído, vai ser rachado literalmente o trono. Aí acabou. Aí Israel vai ficar dividido entre o reino do norte e o reino do sul, tá bom? Então tá aí, querida, só para os irmãos terem uma noção do que está acontecendo aqui atrás, nessa primeira parte, a confusão, né? Eles abandonam, né, essas 10 tribos abandonam Davi e vai seguir o Sebazinho lá, que
é o filho de Belial. Eu acho muito bonito quando a Bíblia vai chamar ele de filho de Belial, mas depois diz que de quem ele é filho. Ele é filho de Benjamim, é da tribo de Benjamim. Mas fala assim: achou-se ali, por acaso, um homem filho de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim. Está vendo? Ele era filho de Benjamim, mas era filho de Belial. Isso para se dizer a questão espiritual em torno daquele homem. E Deus me livre, irmãos, um filho de Belial, ele faz um estrago. Por isso que todos nós temos que estar muito atentos espiritualmente para repreender todo o espírito de Belial. Como uma pessoa só consegue seduzir a maior parte de um povo, que foi, nesse caso, as 10 tribos, e fazer uma confusão tremenda que nós vamos ver acontecendo, né? Davi, irmãos, anteriormente, no capítulo 19, versículo 13, prometeu a Amasa o posto de Joabe. Lembra que Joabe era o chefe dos exércitos de Davi, né, de Israel. Era um homem com muita autoridade, mandava e desmandava. E se você virar a sua Bíblia, como hoje é estudo, né, virar a Bíblia e abrir aqui e ali, é um prazer muito grande. Eu coloquei ali para você dar uma olhadinha, que na primeira ação de Davi, logo depois de se recuperar, né, da morte de seu filho Absalão, foi essa. Primeira coisa que ele vai fazer é tomar essa atitude de dizer que Amasa ia assumir o posto de Joabe. Diz assim no versículo 13: a Amasa direis: não és tu meu osso, a minha carne? Assim me faça Deus e outro tanto, se não fores comandante do exército diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Presta atenção, Amasa estava sendo colocado, na verdade, como o comandante do exército de Israel, no lugar de Joabe. Aí aqui nesse capítulo, então, nós vamos encontrar o quê? Que Davi ordena a esse moço Amasa para ir convocar rapidamente o máximo de homens que ele pudesse, para que Davi pudesse enfrentar esse filho de Belial lá de cima, que é o Seba. Ele fala: vai lá, convoca em todo Judá, e deu para ele, versículo 4, deu para Amasa 3 dias para que ele voltasse e se apresentasse com o máximo de pessoas que ele pudesse. Convoque-me para dentro de 3 dias, olha, os homens de Judá, e apresenta aqui. Só que Amasa vai, irmãos, e demora. Esse Amasa que havia recebido de Davi a promessa, e olha que Davi ainda faz um juramento. Davi fala assim: assim me faça Deus e outro tanto, se não fores o comandante do exército diante de mim para sempre, no lugar de Joabe. Então, presta atenção, a confusão diante de Davi, ela é tão grande, irmãos, que ela acaba uma confusão e começa outra. Davi prometeu para o Amasa que ele assumiria o comando, era o comandante. Agora aqui no capítulo 4, ele pede a Amasa: vai e convoca todo o Judá e traz o Judá para mim. E deu 3 dias. Esse Amasa vai, irmãos, diz o versículo 5 para baixo, sai, mas demora a voltar, e não volta no tempo de 3 dias. E aí Davi vai e fala com Abisaí, verso 6: mais mal agora nos fará Seba, filho de Bicri, do que Absalão. Toma os servos de teu senhor e persegue-o, para que não ache para si cidade fortificada. Davi vai no irmão de Joabe e fala: vai lá então e corre atrás do Bicri, destrói ele, antes que ele encontre uma cidade fortificada. Nesse meio termo, o Joabe, que eu não encontrei ele na Bíblia, o Joabe simplesmente sumiu. Olha, presta atenção, o Joabe que Davi falou que daria o lugar para Amasa, sumiu, mas o Joabe aparece agora aqui. E ele aparece, irmãos, e encontra com Amasa, que era o camarada que Davi havia jurado dar o lugar. Agora eu pergunto: será que Davi falou aquilo na carne e Deus não queria que Amasa fosse comandante? Porque tudo que Davi está falando, está fazendo, está dando errado, irmãos. Dessa vez dá errado. Então Joabe aparece, e Joabe arma uma cilada, né, e mata o Amasa, que era o camarada que tinha ido buscar os homens de Judá. Surgem muitas interrogações nessa primeira parte aqui. Por quê? Por que Amasa demorou mais de 3 dias para voltar com os homens? Mostrei para você que lá atrás Davi havia dito: olha, Amasa, você vai ser o comandante no lugar de Joabe. Então surgem muitas perguntas. Por que ele demorou? Eu imagino que ele demorou pelo seguinte:
ele estava assumindo o lugar de Joabe, que era um tremendo comandante e era um matador fora de série também. Pode ser que o povo não estava aceitando Amasa no lugar de Joabe e não foi com ele. A Bíblia não relata, mas não explica por que ele tinha 3 dias para voltar com o exército e não voltou. Pode ser que ele teve um problema político no caso. É um comandante que não foi aceito, pode ser, não estou falando que é. Mas a verdade é que ele não juntou os homens. E aí o Joabe, que é o comandante rejeitado por Davi, no capítulo 19, 13, o que faz? Encontra Amasa, não tem conversa. Ele arma uma cilada, faz que vai dar um beijo, pega na barba do Amasa para beijá-lo. Na verdade, isso é uma prática comum naquela região, até os dias de hoje, Turquia, em alguns lugares, um homem pega na barba do outro e beija. Até hoje, né, é uma prática comum naquela região. Então, o Joabe pega na barba dele, mas tinha uma espada escondida, porque a outra ele deixou cair. Parece que ele deixou cair de armadilha, parece que ele tinha duas espadas, deixa uma cair, para o outro lá pensar que ele está desarmado, ele vai, tinha uma outra e mata. Então, a traição mata. Só que nesse caso ele matou o homem que Davi havia colocado como seu chefe, como o chefe do exército. Isso vai criando, irmãos, um clima tão ruim dentro da casa de Davi, dentro do reinado de Davi, que não tem outro fim senão o que a gente vê, termina uma confusão e começa outra. Então, queridos, é isso que vai acontecer. Então Joabe, Amasa, né, havia recebido a promessa de seu comandante, mas Joabe recupera este lugar, desobedecendo outra vez a ordem de Davi. Por quê? Porque Davi havia colocado Amasa como chefe comandante. Joabe já não era mais. Joabe ignora isso tudo, vai lá, mata o homem que Davi tinha colocado como comandante. E o decorrer do texto mostra para nós que esse camarada vai, irmãos, esse Joabe, mesmo assim, ele se mostra um camarada fiel a Davi. É um fiel estranho, é um fiel em parte, é um fiel do jeito dele, porque o tempo todo ele está fazendo as coisas do jeito dele. Você lembra lá atrás? Foi ele que matou o filho de Davi, o Absalão. Davi não queria que matasse, tinha dado ordem. Não faça mal ao menino, ele matou. E aqui, mais uma vez, ele mata o comandante que Davi pôs. É exatamente por isso que lá na frente, Davi, antes de morrer, vai dar instrução para Salomão. E a primeira instrução que ele dá é: não trate Joabe bem como um amigo, porque você sabe o que ele fez. É isso, tá, querido? Eu sei que para vocês é muito, porque vocês só estão recebendo o que eu estou falando. Mas se você ler com cuidado, anotando esses pontos, vocês vão ver que ele está descumprindo o tempo todo a ordem de Davi. É tipo o camarada assim, eu já me deparei com gente assim, faz tudo errado, mas acaba fazendo algo certo, de bom. E aí você fica naquela, você fica assim pensando, está fazendo bom, está nada, né? Está fazendo nada bem. Na política você vê isso direto. Você vê os camaradas que fazem um punhado de coisa boa e faz muito mais ruim. E aí? Aí a gente ainda tem coragem de falar, fulano era ruim. Ah, mas na época dele o pacote de arroz era R$9. Aí arrebenta, né? Não machuca a gente? E de fato era, é o que eu estou dizendo. De fato o camarada era fiel a Davi, em parte. Era um tremendo desobediente. Eu falei para você, Davi falou, não faça mal ao menino, ao jovem Absalão. O Absalão estava agarrado pelo pescoço, ao invés dele salvar, ele matou o camarada, desobedeceu. Mas deu a vitória a Davi e a Israel, olha para você ver. Agora aqui, o Davi vai e coloca o rapaz, o Amasa, como comandante, ele vai ignorar, não quer nem saber, simplesmente mata o rapaz, mas assume o controle. Assume o controle da guerra que o outro não tinha nem sequer conseguido, e vai acontecer isso aí, irmãos. Ó. Ele vence os inimigos de Israel, né, mesmo em desobediência ao rei Davi. Né. Isso vai custar caro para ele, é claro, mas ele pega e consegue juntar todo o exército com ele e sai atrás de Seba. Né. O que vai acontecer, irmãos? Ele vai vencer. Né, Joabe vai vencer, vai conseguir matar Seba, mas na verdade ele vai fazer isso depois que uma mulher sábia entrega a cabeça de Seba para ele, jogando ela por outro trás do muro, né, por cima do muro, evitando que Joabe fizesse uma carnificina, destruísse uma cidade inteira buscando um homem. Ele estava pronto para isso, que a Bíblia chega a relatar para nós, que quando soube-se que Seba estava escondido nessa cidade grande e fortificada, chamada Abel-Bet-Maaca, é a cidade murada, tinha um muro, eles fizeram um montão. O que é esse montão? É um monte de qualquer coisa
para poder eles subirem até o muro e pelo muro destruir o muro da cidade e destruir a cidade. Foi quando apareceu essa mulher, irmãos, que a Bíblia chama de mulher sábia. Então, verso 16, uma mulher sábia gritou lá de dentro, sabiamente ela gritou querendo falar com Joabe, e Joabe apareceu. Ela falou para Joabe: mas peraí, rapaz, você vai destruir a cidade nossa toda? Você está atrás de um homem e vai destruir a cidade toda? Aí ele fala: não vou fazer isso, eu só quero um homem. Aí a mulher, em outras palavras, a mulher está falando assim: vamos negociar aqui, a gente entrega o homem que você quer para você não matar todo mundo. É uma mulher sábia. E aí ele aceita essa proposta. A mulher convoca todos os da cidade e eles vão jogar a cabeça de Seba lá por cima do muro, e ele vai embora tranquilo, e ele então consegue alcançar a vitória. E assim esse texto vai terminar com essa vitória e mostrando já um detalhezinho dentro do reinado de Israel, que certamente se demorou e tomou algum tempo para acontecer, porque ao mesmo tempo que nós estamos encontrando Davi voltando para Jerusalém, ele indo, a tribo de Judá levando ele recebendo alguns elogios e tal, e ele agora encontra essa revolta contra ele, que é resolvida com sangue, com guerra, né? Ia ser uma matança, mas acabou morrendo só uma pessoa. Aí o versículo 23 para baixo vai dizer o seguinte: parece que é insignificante, mas não é. Isso aqui dá para nós um sinal de que algo está acontecendo já com o reinado de Davi. Olha bem, vamos ver o que vocês imaginam que seja. Verso 23, 24, 25 e 26 diz assim: estava Joabe sobre o exército de Israel, Benaía, filho de Joiada, sobre os quereteus e os peleteus, Adorão, sobre os que estavam sujeitos a trabalhos forçados, Josafá, filho de Eliude, era o cronista, Zefa era o escrivão, Zadok e Abiatar, os sacerdotes, e Ira, o jairita, era ministro de Davi. Que sinal isso te dá do reinado de Davi? É um detalhezinho. Hein? Tá o quê? Não, na verdade está começando, está organizando. Está organizando. Aqui está deixando para você, para nós, irmãos, que havia já postos que estavam bem definidos. Esse Joabe mesmo, que acabou de matar o camarada que Davi havia colocado, né? A traição matou, está dizendo que ele estava sobre o exército de Israel. Ou seja, o que seria? O comandante, né? Comandante do exército das forças armadas, vamos dizer assim, de Israel. Então, olha, Joabe, comandante das forças armadas, Benaí e Joiada estava sob os quereteus e os peleteus, certamente eram dois grupos, né? Aí fala, o outro, Adorão, estava chefiando os que estavam sujeitos a trabalho forçado, Josafá, filho de Eliude, era o cronista, Zefa era o escrivão, Zadok e Abiatar o sacerdote, e Ira era ministro de Davi. Então, ao mesmo tempo que a gente vai desenhando na nossa cabeça Davi retornando pelo Jordão, Judá levando eles, aí tem essa confusão aqui com as 10 tribos que é acaso, esse Zefa faz uma sedição tremenda, Davi é obrigado então a resolver essa questão, aí ele manda Amasa é morto por Joabe, Joabe assume o comando da guerra, vai lá destruir a cidade inteira para tirar Zefa e matar, aí a mulher sábia aparece, verso 16, evita uma matança, mas entrega a cabeça de Seba, ele pega a cabeça, faz alguma coisa com ela que aqui não diz, e o texto vai terminar mostrando então os ministérios e os grupos já organizados de alguma forma. Então a gente vê que está tomando corpo o reinado em Israel, que vai ser dividido, rachado de vez em reino do norte, né, e reino do sul. Reino do norte é o reino maior, nós vimos aí as 10 tribos eram eles, e o reino do sul cá embaixo, Judá, né, e Benjamim. É isso, irmãos, é um sinal que está tomando forma o reino de Israel, que vai ser rachado, isso aí não tem a dúvida, tá? Deixa eu só ver que se é o 1 Reis 2 que vai mostrar a divisão do reino. 1 Reis, deixa eu ver aqui. É 12, isso aí, ó. A divisão do reino, capítulo 12 de 1 Reis.
vai mostrar, vai rodar muita coisa ainda, muita história, e aí vai dividir o reino vai ser dividido, definitivamente Israel vai ser um grupo rachado. E como é até o dia de hoje? Até o dia de hoje a gente encontra Israel um povo muito dividido, muito dividido, tá? Enfim, Deus é que tem a misericórdia do povo de Israel. Nós podemos concluir então, irmãos, assim, a história segue o seu curso em direção à divisão do reino de Israel. Tudo isso por causa do pecado de Davi, que assim como era indiferente a seu filho Absalão, agora se mostra indiferente à violência e à rebeldia de Joabe. O que eu pude notar? E a gente escrever tudo não dá, porque é muita coisa. Eu pude notar que Davi se sujeitava a Absalão com todas as coisas erradas que ele fazia. E ele se sujeita a esse comandante Joabe de todas as formas. Vocês vão ver o que vai acontecer. Nada vai acontecer mais uma vez com Joabe cometendo uma atrocidade. E ele mesmo não vai fazer nada. Antes de morrer, ele vai falar para o filho dele, olha, você viu que não é brincadeira. Joabe não é um camarada igual ele parecia. Se eu achar aqui, nós vamos ler agora. Acho que, se eu não estiver enganado, 1 Reis 2, que vai mostrar essa instrução de Davi. Isso. 1 Reis 2, se você gostar de abrir Bíblia, deveria gostar, né? Porque estamos no estudo. 1 Reis, capítulo 2, vai trazer as últimas instruções de Davi. Antes de Davi morrer, ele vai passar as instruções. E eu vou ler desde o versículo 1, mas o que eu quero te falar está no 5. Só para você ver que Davi vai falar assim: aproximando-se o dia da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. Guarda as ordenanças do Senhor teu Deus, para andar nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo o que fizeres e por onde quer que fores. E que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, presta atenção, ó, se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Ora, tu sabes o que me fez Joabe. Olha a instrução, irmãos, verso 5. Ora, tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa. Amasa é esse que ele matou ali agora, filho de Jeter, os quais matou em tempo de paz. Vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que tinha nos lombos e os sapatos que trazia nos pés. Olha a instrução: faze com ele segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam a sepultura em paz. Está vendo, irmão? Ele manda o filho dele fazer o que ele deveria ter feito. Então ele não é mais aquele homem forte de guerra que surgiu, aquele Davi que venceu Golias, se tornou um homem apático, um homem que não enfrenta os seus monstros. Acho que a palavra mais simbólica que é: ele não enfrenta seus monstros. Tem a unção de rei, a unção de Deus, é o rei de Israel, mas depois que ele pecou com Betseba, acabou o homem, ele não enfrenta seus monstros mais, vai deixar para o filho dele lá enfrentar. E eu acho bonito é que a bênção que Davi lança sobre ele relembra o que Deus falou, lembra o que Deus disse: se você andar nos seus caminhos, nunca vai faltar rei, né, na família de Davi. Mas é se, então não andou, dá tudo errado. Por isso que eu disse para você, aparentemente a ideia que nós temos é que o plano de Deus está se frustrando, está tudo dando errado. Está dando errado porque tem sempre uma condicional: se você andar nos caminhos do Senhor, ele cumpre a promessa que falou lá para os seus pais antigamente. Mas se você não cumpriu, se é sempre regra, né? Por isso nós entendemos que é necessário uma continuidade de caminhar com a vida santa e reta na presença do Senhor. Se a gente pensa que se na caminhada, em algum lugar, a gente interromper o nosso relacionamento com Deus e Deus vai permanecer o mesmo, né, dentro do seu projeto, não. A gente é que controla essa questão, irmão. Você anda com Deus, ele cumpre o que ele diz. Você não anda, ele também não tem compromisso conosco, né? Essa é a verdade da palavra do Senhor. Eu até brinco com uma frase. Eu já cansei de ouvir gente dizer assim: Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Eu não gosto dessa frase e não concordo. Eu concordo que Deus tem compromisso com a palavra dele, não com quem tem compromisso com ele, com a palavra. Ou seja,
Você tem que ter compromisso com a palavra de Deus e cumpri-la, porque Deus zela por isso. Deus não tem compromisso comigo nem com você, com palavra minha e nem com ninguém. Ele tem com a palavra dele. Então ele faz cumprir. É por isso que aparentemente parece que o plano de Deus está dando tudo errado. Projetou uma sua imagem e semelhança, deu errado. Faz aliança com Noé, está errado. Faz uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, está dando errado. E parece que vai dar tudo errado. Manda Jesus, está dando errado. O que o povo está fazendo de Jesus hoje? O que eles fazem de Jesus? O que nós muitas vezes fazemos de Jesus? Não é que aparentemente está dando tudo errado? Não é que está dando errado. É que Deus não tem aliança com o homem. Deus está com a sua palavra. Ele zela e cumpre pela palavra. Quando eu agarro com essa palavra e cumpro, pronto. As coisas vão acontecer, os planos de Deus vão acontecer na minha vida. Então a tua vida tem que estar toda dentro da palavra dele. Ele zela pela palavra. A Bíblia chega a dizer que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, né? Não vai passar. Deus vai zela pela palavra dele para não deixar cair nem uma vírgula, nem um tio da palavra do Senhor. Então é isso, queridos, nós podemos concluir dessa maneira, né? Que o Senhor Deus nos dê graça, nos ajude a entender, olha, que problemas mal resolvidos vai gerar problema em todos os nossos relacionamentos. E a gente vê Davi aí, então, indiferente era ao seu filho, agora é indiferente a Joabe e vai seguir indiferente, né, até que. Amém? Vamos orar. Muito obrigado, Deus, te agradeço pelo privilégio deste culto de aprender da tua palavra, aquilo que a tua palavra quer nos dizer. Te agradeço, peço a graça do Senhor para vivermos uma vida santa e reta na tua presença. Meu Deus, nós entregamos todas aquelas pessoas que estão internadas com Covid, pedindo misericórdia por elas. Pedimos pela irmã Valdete, o Senhor dê a ela a graça da recuperação, para que ela possa testemunhar essa vitória em nome de Jesus. Também te pedimos que o Senhor ajude na restauração da saúde da irmã Ana, da irmã Núbia. Pai querido, cremos que o Senhor pode fazer isso e pedimos que o Senhor nos livra e nos guarde de todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, queridos.